Idoso avança sinal vermelho, bate em poste cachorro caramelo muda destino de uma cidade inteira, mas o final ninguém esperava. Numa tarde abafada no interior de Minas Gerais, o som de um carro colidindo contra um poste quebra o silêncio da praça principal. O senhor ao volante é figura conhecida na cidade, respeitado e discreto. Mas o que realmente chama a atenção de todos é o cachorro caramelo que, após o impacto, salta do veículo e desaparece entre as vielas históricas como se soubesse exatamente para onde ir. O que parecia ser apenas um acidente banal dá início a uma corrente de eventos inesperados que mudam a vida de moradores inteiros. Sem que ninguém perceba, o cachorro passa a unir histórias, reacender lembranças e provocar reencontros. A cidade nunca mais será a mesma, se você não vai acreditar no que acontece no final. Já deixa seu like, comenta de onde você está assistindo e se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos dessa história emocionante. A tarde começou como tantas outras na pequena cidade de São Jerônimo das Águas Claras. O calor escorria pelas paredes caiadas das casas coloniais, o cheiro de pão de queijo fresco se misturava ao da terra vermelha e úmida que cobria os calçamentos irregulares da praça central. No coreto, um rádio de pilha sintonizado na rádio sertaneja do Vale ecoava um modão antigo, enquanto um grupo de senhoras jogava a conversa fora entre uma costura e outra. Era o fim da feira livre, e o movimento já diminuía. Mas foi então que, como um trovão fora de hora, um estrondo metálico rasgou a tarde preguiçosa. Um Fusca azul celeste, velho de guerra e conhecido por toda a cidade, cruzou o sinal vermelho da única esquina com o semáforo do centro e colidiu de frente com o poste de iluminação bem em frente à banca de jornal do seu Silvério. No impacto, frutas rolaram pelas calçadas, pombas voaram assustadas e os poucos que estavam por perto correram para ver o que havia acontecido. Mas ninguém esperava o que veio a seguir. Do banco do carona, quase como um raio cor-de-mel, saltou um cachorro caramelo. Sujo, de orelha cortada e rabo em forma de ponto de interrogação, ele correu sem olhar para trás, atravessando a praça como se soubesse exatamente para onde ia. Desviou de um vendedor de tapioca, saltou por cima de um banco de madeira e desapareceu por entre os portões do velho casarão abandonado atrás da igreja. É o cachorro do seu Antero? Perguntou uma das costureiras, olhando em choque. Nunca vi esse bicho aí não, respondeu outra, mas seus olhos já não conseguiam desviar do ponto onde ele sumira. O motorista do Fusca, um senhor de boina gasta e olhar vago, saiu do carro sem ferimentos graves. Cambaleou um pouco, foi amparado por um jovem que vendia pastel na esquina, e resmungou algo incompreensível. No hospital, mais tarde, nada de grave foi diagnosticado. Mas ali, naquela tarde abafada de janeiro, nascia uma história que mudaria para sempre o coração daquela cidade. O caramelo, por sua vez, correu até o fundo do casarão e se deitou no chão de terra batida, ofegante. Ele não sabia explicar com palavras por que cachorros não falam, embora alguns quase consigam, mas algo dentro dele dizia que ele tinha voltado para casa. E talvez estivesse certo. O casarão, embora abandonado, ainda carregava o cheiro de um tempo antigo. No ar pairava poeira, mas também saudade, e o caramelo, com seu faro aguçado, percebeu algo familiar. No chão, ainda havia pedaços de uma manta velha, comida de passarinho espalhada e um pote enferrujado. Era ali que ele já estivera antes. Muito antes. Na mesma noite, o burburinho se espalhava. O cachorro que fugiu do acidente, diziam. Foi como se ele tivesse um destino para seguir, comentavam na padaria. Dona Zuleide, a costureira, disse que sonhara com um cachorro exatamente igual na noite anterior. Seu Bento, do mercado, jurava que já tinha visto aquele bicho rondando a escola anos atrás. Mas ninguém sabia seu nome. Nem de onde vinha. Nem por que estava naquele carro. O idoso, conhecido apenas como seu Antero, recusava-se a falar sobre o cachorro. Disse que não se lembrava. Disse que era só um vira-lata que o seguia. Mas seu olhar entregava mais do que suas palavras. Na semana seguinte, o caramelo passou a ser visto vagando por lugares específicos da cidade, sempre nos mesmos horários. Pela manhã, na porta da padaria. Depois, no portão da escola. À tarde, perto da igreja. E ao entardecer, sentava-se diante da casa de seu Antero,
imóvel, como se esperasse algo. Ou alguém. As crianças começaram a chamá-lo de O Caramelo. E o nome pegou. Mas Caramelo não se deixava pegar. Corria quando tentavam amarrar uma coleira. Rosnava se alguém insistia em tocá-lo. Ele era livre. E, acima de tudo, tinha um plano, mesmo que nem ele soubesse qual. O comportamento do cão começou a afetar a rotina da cidade. Crianças que não se falavam começaram a segui-lo juntas, em pequenas excursões improvisadas. Uma professora da escola municipal começou a escrever crônicas inspiradas nos lugares por onde o cachorro passava. Um repórter da rádio resolveu acompanhar seus passos e fez um quadro semanal chamado O Por Onde Anda o Caramelo. Até o prefeito comentou em tom de piada, numa reunião pública, que talvez o cachorro soubesse mais da cidade do que a própria prefeitura. Mas no fundo, quem mais se incomodava com tudo isso era seu Antero. Ele passava horas à janela, observando o cão parado diante de seu portão. Às vezes o bicho latia, às vezes apenas olhava. E o olhar era o pior. Tinha algo de cobrança. Algo que fazia doer em lugares que o velho tentava esquecer. À noite, seu Antero revirava fotos antigas, rabiscava nomes num caderno, esquecia onde havia guardado os óculos. E sempre, só ouvia aquele latido abafado vindo do lado de fora. Vai embora, cão teimoso, murmurava, mas a voz saía fraca. Então, no fim daquele primeiro mês, Caramelo desapareceu. Por 3 dias, ninguém o viu. Crianças choraram. Moradores o procuraram por becos, córregos, terrenos baldios. Nenhum sinal. E foi aí que algo mudou em seu Antero. Na manhã do 4º dia, ele pegou o chapéu, a bengala e saiu sozinho. Caminhou até o casarão atrás da igreja, parou na porta de ferro e, com esforço, empurrou-a. A madeira rangeu. A poeira se levantou. E lá, encolhido entre sombras, estava o Caramelo, com a pata machucada e o olhar cansado. Seu Antero sentou-se no chão de terra, ao lado dele. Não falou nada por alguns minutos. Apenas olhou. Então era aqui que você queria voltar, hein? O cachorro encostou a cabeça na perna do velho. E ali, no silêncio daquele casarão esquecido, nasceu uma promessa sem palavras. A manhã seguinte amanheceu com neblina baixa cobrindo as ladeiras de São Jerônimo das Águas Claras. O som do sino da igreja tocando às 6 ecoava entre as paredes das casas antigas, acompanhado pelo canto dos galos e o abrir das janelas com suas venezianas de madeira descascada. Um cheiro leve de café coado invadia o ar. Mas em uma rua em especial, perto do casarão abandonado atrás da igreja, tudo estava diferente. Seu Antero, de boina na cabeça e um agasalho fino por cima da camisa engomada, caminhava vagarosamente empurrando um carrinho de mão. Dentro, deitado em uma velha colcha florida, estava Caramelo, sapata machucada enfaixada com uma atadura improvisada feita de pano de prato e fita isolante. A cena chamou a atenção dos moradores da vizinhança. Dona Lúcia, que varria a calçada com vassoura de galhos, quase deixou o balde cair. Olha só quem resolveu adotar o Caramelo, disse, meio surpresa, meio emocionada. Adotar não, respondeu seu Antero, sem parar de empurrar o carrinho. Ele que me pegou para cuidar dele. Chegando à sua casa, uma construção simples de uma só cor, com grades brancas e uma samambaia que já viverá dias melhores, seu Antero acomodou o Caramelo na varanda. Trouxe uma vasilha com água fresca, pedaços de pão molhado no leite e uma almofada antiga. Sentou-se na cadeira de balanço e ficou ali, apenas observando. Não trocou palavras. Só olhares. E, com o passar das horas, uma estranha calma tomou conta daquele pequeno espaço. Pela primeira vez em anos, o velho sentiu que estava onde deveria estar. E talvez fosse isso que mais o incomodava, o conforto do que ele não queria mais sentir. Caramelo, ainda se recuperando, passou os dias seguintes em repouso. Mas mesmo ferido, não deixava de prestar atenção a tudo. Quando ouvia passos no portão, levantava as orelhas. Quando crianças passavam correndo, ele tentava latir, ainda que fraco. Na terceira noite, arriscou um pequeno passeio até o corredor lateral.
Seu Antero, de dentro, vigiava atento. Não vai sair correndo de novo, né? Disse, como quem fala com um filho. Agora que você chegou, não me deixe aqui sozinho com esses fantasmas. O cachorro olhou para trás, abanou o rabo e voltou. Enquanto isso, na cidade, o sumiço temporário de Caramelo já havia causado uma espécie de comoção. O programa da rádio local que o acompanhava passou a fazer reportagens sobre o descanso do herói. Crianças desenhavam o cachorro nas aulas de artes. Uma professora sugeriu criar um projeto de leitura com base nas aventuras que os alunos imaginavam que o cachorro tinha vivido antes de chegar ali. Mas não era só isso. A casa de seu Antero, antes esquecida e ignorada, passou a receber visitas. Primeiro foi Dona Irene, com um pedaço de bolo de fubá. Pra ele melhorar logo, né? Disse, deixando o prato na varanda. Depois foi o professor Carlos, que levou uma cartinha escrita por um aluno. Na carta, a criança dizia, "E Caramelo é meu amigo. Ele olha como se entendesse tudo. Cuidem dele por mim." E, por fim, foi Dona Cleonice, antiga conhecida de seu Antero, com um casaco nas mãos e um pedido nos olhos. "Você ainda lembra da gente, Antero?" O velho demorou a responder. "Eu lembro." Só não sabia se ainda podia lembrar. Enquanto isso, Caramelo melhorava. Já caminhava com a pata ainda enfaixada, mas com firmeza. À tarde, se deitava ao sol e vigiava a rua como um guardião silencioso. À noite, dormia encostado na porta da sala, como se sentisse que ali dentro havia algo que precisava ser protegido. Foi numa dessas noites que seu Antero se sentou com ele na varanda e falou, pela primeira vez, sobre o que o feria de verdade. "Você lembra da Maria?" Disse, mais para si do que para o cachorro. Era dela esse casarão. Era dela aquele pote de ração velho. E talvez fosse dela você também. Não sei mais. Caramelo levantou a cabeça, atento. Ela foi embora. Disseram que era melhor assim. Eu não quis que ela fosse. Mas também não segurei. Silêncio. E agora você aparece, com esse rabo torto e essa mania de andar pelos mesmos lugares que ela gostava de ir. Não é justo, sabia? Sua voz falhou. Caramelo se aproximou, encostando o focinho nas mãos do velho. No dia seguinte, algo ainda mais inusitado aconteceu. Seu Antero apareceu na praça central com Caramelo andando ao seu lado, devagar, mas firme. Ele o guiava com uma fita de tecido amarrada no pescoço, não era uma coleira, era só um laço improvisado. Mas simbolizava mais do que posse. Era um vínculo. "Vai querer pastel de carne ou queijo, seu Antero?" Perguntou Jorge, o ambulante da feira. "Um de cada. E um copo de caldo de cana pro meu amigo aqui." Risos. Comentários. Abraços discretos. Foi naquele dia que alguém tirou uma foto dos dois e postou num grupo local de Facebook. A legenda dizia, "O Caramelo voltou. E trouxe o coração do seu Antero de volta com ele." A repercussão foi tamanha que a rádio organizou uma campanha de arrecadação para fazer uma casinha nova para Caramelo. Mas ao invés de aceitar, seu Antero fez um pedido diferente, "Usem esse dinheiro para arrumar o casarão da Maria. Ele é parte da cidade também. E talvez a gente possa fazer alguma coisa boa lá. Com o cachorro junto." A ideia pegou. Em poucos dias, o casarão passou a receber visitas de voluntários, moradores antigos e jovens curiosos. Limparam o mato, reforçaram as janelas, pintaram o muro. O velho lugar, outrora esquecido, começou a respirar de novo. Caramelo, claro, era o mestre de cerimônias. Cada canto que explorava era redescoberto. Cada rastro que farejava despertava memórias nos que ali estavam. O casarão virou ponto de encontro. Uma horta comunitária começou a ser montada. Crianças levavam seus cadernos e desenhavam sentadas no chão. Senhoras plantavam temperos. Jovens organizavam saraus aos domingos. E no centro disso tudo, sempre deitado sob a sombra da mangueira, estava Caramelo. O cachorro de rua.
O teimoso. O livre. O que chegou correndo de um acidente. E sem dizer uma palavra, consertou o que ninguém sabia que estava quebrado. Com o casarão sendo reformado por mãos da própria comunidade, a cidade de São Jerônimo das Águas Claras parecia viver um renascimento silencioso. Nada foi anunciado oficialmente. Não havia faixas nem discursos. Mas bastava passar pelas ruas próximas à igreja para notar a mudança no ar. No centro desse movimento estava Caramelo, agora completamente recuperado. A pata que antes mancava agora pisava firme nas calçadas de pedra. Seu passeio matinal virara rotina para muitos. Ele percorria a padaria, sentava-se por uns minutos na calçada da escola, e depois parava em frente à praça central, onde observava o vai-e-vem de moradores como quem tomava conta de tudo. E era isso mesmo que ele fazia. Naquele mês de março, a cidade se preparava para a festa da colheita, uma tradição antiga resgatada por alguns moradores mais velhos. A festa reunia famílias, barracas de comida, grupos de dança, e no centro de tudo, sempre um tema especial. Este ano, ninguém teve dúvidas sobre quem seria o homenageado. "Vamos fazer o desfile em homenagem ao Caramelo", disse Dona Zuleide durante a reunião do comitê da festa, enquanto segurava uma fita métrica e um caderno surrado. "E se a gente costurasse roupas para ele? De personagens históricos da cidade?" Sugeriu Clarinha, a neta do seu Tadeu, enquanto rabiscava ideias num papel, melhor ainda. Completou o professor Carlos, "Vamos fazer uma peça de teatro com os lugares por onde o Caramelo passou. A história da cidade contada pelos passos do cachorro." A ideia pegou. Crianças, idosos, adolescentes, todos se envolveram. Costureiras se ofereceram para fazer figurinos, os alunos escreveram cenas, músicos prepararam trilhas com violão e acordeão. A praça se transformava em um grande palco a céu aberto. Caramelo, claro, continuava livre. Nada de prender. Mas mesmo solto, era como se soubesse que estava no centro de tudo. Participava dos ensaios, deitava nos tecidos, abanava o rabo quando ouvia os instrumentos. Durante a montagem do palco, chegou a subir sozinho e sentar-se no centro, como se testasse o melhor ângulo para sua apresentação. "Esse cachorro não é normal, não", murmurava Dona Irene, rindo, enquanto servia chá gelado aos voluntários. Enquanto a cidade se movimentava, seu Antero observava tudo com uma mistura de orgulho e receio. Sentado na cadeira de palha sob a sombra do alpendre, assistia Caramelo ir e vir com uma liberdade que ele mesmo já não tinha. Mas algo dentro dele começava a mudar. Desde a chegada do cachorro, ele passará a aceitar pequenas ajudas, uma vizinha que lhe trazia legumes, um rapaz da igreja que cortava seu cabelo, um grupo de jovens que o levava ao posto de saúde para exames de rotina. Aceitar isso tudo, para um homem que sempre fizera tudo por si, era uma batalha interna. Mas havia algo nos olhos de Caramelo que tornava tudo mais leve. Numa noite especialmente fresca, enquanto limpava um baú antigo guardado sob a escada, encontrou uma caixa de papelão com cartas, fotos e uma fita de cetim amarela. Era de Maria, sua companheira de juventude. Havia um bilhete, já desbotado: "Se algum dia decidir ficar, que não seja por medo da solidão. Que seja porque você entendeu o valor de dividir o caminho." Leu e releu, e depois a guardou no bolso da camisa. Dormiu com a mão sobre o peito, sentindo o papel como se ainda estivesse quente. No grande dia da festa, São Jerônimo amanheceu colorida. Bandeirinhas tremulavam entre os postes, crianças corriam de um lado a outro com as bochechas pintadas e o cheiro de milho cozido e canjica pairava no ar. A praça central, antes silenciosa e sem uso, agora era o coração vivo da cidade. O desfile começou com os músicos marchando pela rua principal, seguidos por grupos escolares representando momentos marcantes da história local. Mas foi quando o carro alegórico com o nome ou rota do Caramelo apareceu, que os olhos de todos se voltaram para o centro da praça. No topo do carro, decorado com flores do cerrado e peças de tecidos doados por costureiras da cidade, Caramelo estava em pé, orgulhoso, com um lenço vermelho no pescoço e uma pequena faixa com os dizeres "O Guardião de São Jerônimo". Aplausos. Gritos. Lágrimas.
Não por espetáculo, mas porque todos sabiam que aquele cachorro tinha feito mais por aquela cidade do que muita gente eleita para isso. Durante a peça, encenada pelos alunos da escola municipal, Caramelo se deitou ao lado do palco e assistiu atento. Os personagens falavam sobre ruas antigas, a Praça do Coreto, o casarão da igreja, e sempre, ao final de cada cena, alguém dizia: "Vi ali, passou Caramelo." Ao final, quando os atores se ajoelharam e agradeceram ao público, Caramelo se levantou, subiu ao palco e se deitou no centro. Como se entendesse que era a hora de receber seu aplauso. E foi ovacionado. Seu antero assistia tudo da primeira fileira. Seus olhos marejados não escondiam o que sentia, e quando Caramelo desceu do palco e se aproximou dele, deitou aos seus pés e olhou para cima, o velho se inclinou, passou a mão pela cabeça do cão e disse: "E nunca pensei que ia te agradecer por ter batido aquele carro." A frase fez rir quem estava perto, mas não era piada. Era gratidão sincera. Gratidão pelo que veio depois. Pelo que foi recuperado. Pela vida que voltou a pulsar, não só nele, mas na cidade inteira. Naquela mesma noite, enquanto as luzes da festa começavam a se apagar, Caramelo correu até o casarão, onde alguns jovens ainda tocavam violão sob a mangueira. Sentou-se entre eles, olhando o céu estrelado com aquele mesmo ar de sabedoria canina que encantava a todos. Dona Zuleide, que o seguiu com um prato de sobras da festa, sentou-se ao lado dele e disse: "Você sabe o que fez, né? Você trouxe a gente de volta para nós mesmos." Caramelo apenas lambeu sua mão, depois correu até a varanda e deitou-se em frente à porta. Na rádio, no dia seguinte, o apresentador resumiu melhor que qualquer um: "Alguns cachorros passam, outros ficam. Mas tem aqueles que, mesmo sem dizer uma palavra, ensinam o que esquecemos de aprender, como cuidar uns dos outros." E em São Jerônimo, ninguém mais se lembrava do acidente. Só lembravam do que veio depois. O outono chegou devagar em São Jerônimo das Águas Claras. As folhas secas das mangueiras começaram a cair em círculos lentos pelas calçadas, e o vento já trazia o cheiro de terra molhada, mesmo sem sinal de chuva. No alto do coreto da praça, o mesmo rádio de pilha insistia em tocar modões tristes, como se acompanhasse o ritmo calmo das manhãs da cidade. Caramelo, como sempre, circulava com seu passo sereno. Mas algo em sua rotina começava a mudar. Em vez de apenas repetir os caminhos conhecidos, ele passava mais tempo nos arredores da escola, da praça e, principalmente, do casarão. Era como se pressentisse que ali ainda havia histórias inacabadas. O casarão, aliás, estava quase pronto. A reforma, feita com doações e mutirões, devolvera à velha estrutura sua dignidade. As janelas estavam inteiras, as paredes pintadas em um amarelo claro e o chão de madeira rangia com menos angústia. Mas o que mais chamava a atenção era o espaço no fundo, onde agora florescia uma pequena horta com alecrim, hortelã, couve e cebolinha, plantados por mãos de todos os cantos da cidade. Foi numa tarde, enquanto algumas crianças colhiam folhas para levar à escola, que Caramelo se aproximou de um menino que estava sozinho, de cabeça baixa, desenhando no chão com um graveto. "Esse é o Luan", disse Clarice, a professora da turma, veio de outra cidade. A mãe dele tá trabalhando no lar dos idosos. Ele não fala muito. Caramelo deitou-se do lado do garoto, sem fazer barulho. Luan olhou desconfiado, mas continuou desenhando. Depois de alguns minutos, parou, olhou para o cachorro e disse, quase num sussurro: "Eu também vim correndo de um acidente." Ninguém respondeu. Mas o silêncio pareceu acolhê-lo. Nos dias que se seguiram, Luan passou a ir direto para o casarão depois da aula. Levava um pão na mochila, metade para ele, metade pro Caramelo. Sentavam-se juntos na varanda dos fundos, onde o vento batia mais suave e o som das folhas era quase uma música. Caramelo era o primeiro amigo que Luan tinha feito em São Jerônimo. Um amigo que não precisava de palavras, só presença. "Ele me escuta", disse o menino à professora, certa vez. "Mesmo quando eu só penso." Seu antero observava tudo com olhos atentos. Nunca se aproximava demais, mas também não se afastava. Às vezes levava um balde com água para regar a horta, outras vezes apenas se sentava no canto do alpendre e ficava ali, ouvindo os ruídos da vida que voltava.
Numa manhã fria, enquanto varria a calçada da frente, viu Luan chegando antes da hora. O menino trazia os olhos vermelhos, o rosto amassado de sono e uma sacola pendurada no ombro. Caramelo correu até ele, cheirou a sacola e abanou o rabo, como se soubesse do que se tratava. Seu Antero não resistiu e perguntou: "Tá indo pra onde, menino?" Luan hesitou. "Minha mãe brigou comigo. Disse que vai me mandar de volta pra casa da avó. Mas eu não quero ir." Silêncio. "Por que não quer?" "Porque aqui eu tenho onde ficar. Aqui tenho Caramelo." Foi então que algo se moveu dentro do velho. Não soube explicar. Só soube sentir. Convidou Luan para entrar, preparou um leite morno e o deixou deitado no sofá da sala enquanto o sol nascia pelas frestas da janela. Dali em diante, as visitas de Luan tornaram-se diárias. E não demorou para que seu Antero também abrisse mais espaço, não só no casarão, mas no próprio coração. Começaram a trabalhar juntos no pequeno galpão do fundo, onde antigamente funcionava um ateliê de marcenaria. Antero, que fora carpinteiro nos tempos antigos, encontrou nas mãos do menino um assistente curioso e atento. Ensinava como lixar, pregar, medir. Luan escutava, repetia os gestos com calma, e aos poucos, sorria. Caramelo era o supervisor silencioso. Dormia sob a bancada, mas abria os olhos sempre que um martelo batia com mais força. Com a reforma do casarão quase concluída, a cidade começou a discutir o que fazer com o espaço. Algumas sugestões surgiram: uma casa de cultura, uma biblioteca comunitária, um centro de convivência. Foi Luan quem teve a ideia mais ousada: "E se a gente fizer uma escola para crianças e adultos aprenderem juntos? Tipo, e marcenaria, jardinagem, poesia. Coisas que não tem nos livros." Seu Antero ouviu a ideia com atenção. E, depois de um longo silêncio, disse: "E se for para ensinar do jeito que o Caramelo ensina, e então vale a pena." Na rádio local, o apresentador comentou: "A sabedoria do Caramelo não tá só no caminho que ele faz. Tá no que ele desperta nos outros. Ele acordou São Jerônimo. E agora, parece que vai ensinar a cidade a sonhar outra vez." Na primeira aula da nova oficina comunitária, os bancos improvisados estavam ocupados por gente de todas as idades. Dona Zuleide, com seus 82 anos, sentou-se ao lado de Luan. Um adolescente do ensino médio ajudava seu Bento a montar um banquinho de madeira. E no centro da roda, Caramelo deitado como sempre, entre as palmas e os risos. O casarão agora se chamava oficialmente o Casa do Caramelo. E embora não houvesse placa na porta, todo mundo sabia o endereço. Mas nem tudo foi fácil. Havia quem criticasse o movimento. Diziam que a cidade estava romantizando um cachorro, que isso não era prioridade. Outros queriam transformar o espaço em ponto turístico comercial, cobrando ingresso de visitantes. A prefeitura cogitou interferir na gestão da casa. Esses obstáculos foram enfrentados com união. A própria comunidade se organizou, criou um grupo de gestão com moradores de diferentes perfis, fez reuniões abertas na praça e colheu assinaturas para manter o caráter comunitário da Casa do Caramelo. Foi a primeira vez que São Jerônimo se uniu em torno de algo que não era político, religioso ou econômico. Era por algo emocional. Algo vivo. E assim, sem perceber, o cachorro que chegou fugindo de um acidente passou a ensinar à cidade o valor das segundas chances. Seu Antero reconstruiu sua rotina. Voltou a frequentar a praça. Luan encontrou um lar emocional, mesmo que não morasse oficialmente ali. Crianças passaram a aprender com os mais velhos. Os mais velhos redescobriram que ainda tinham muito a ensinar. E no centro de tudo, sempre ele. O vira-lata de pelo queimado de sol, o focinho atento e o olhar que parecia saber mais do que qualquer um. Caramelo. Era um fim de tarde comum em São Jerônimo das Águas Claras. O céu, como de costume, tomava um tom alaranjado que pintava os telhados antigos com nostalgia. O vento soprava morno, carregando o aroma dos primeiros brotos de manjericão plantados na horta do casarão. Luan, agora responsável por ajudar nas aulas da Casa do Caramelo, tinha acabado de limpar os pincéis usados na oficina de pintura.
Seu antero estava terminando uma pequena escultura de madeira que representava Caramelo deitado sob a mangueira. O velho já não falava tanto sobre Maria, mas sempre que esculpia, seu olhar se perdia como se encontrasse alguma memória escondida entre os nós da madeira. Caramelo, por sua vez, tinha feito o de sempre. Caminhado pela praça, deitado por uns minutos em frente à escola, roçado nas pernas de Dona Irene para ganhar um pedaço de pão de queijo e voltado calmamente ao casarão. Mas naquela tarde, havia algo diferente em sua movimentação. Ele parou por longos minutos observando a trilha de terra batida que levava até o mirante, uma parte da cidade esquecida, onde quase ninguém mais passava. Era um caminho que dava vista ao velho moinho desativado, cercado por mato alto e algumas jabuticabeiras selvagens. Depois de farejar por alguns segundos, ele se ergueu e partiu por ali. Ninguém o viu sair. Quando a noite caiu e Caramelo não retornou, Luan foi o primeiro a perceber. Ele sempre volta antes de escurecer, murmurou, mais para si do que para seu antero. O velho largou a escultura e, sem dizer nada, calçou os sapatos, pegou a lanterna e seguiu com o menino pela trilha. O vento já soprava frio, e os sons noturnos começavam a tomar conta das árvores. A lanterna tremia nas mãos do velho, mas ele seguia firme. Será que ele se perdeu? Perguntou Luan, tentando esconder a angústia. Um cachorro que conhece a cidade melhor que qualquer um? Não. Se ele foi, é porque precisava. Mas mesmo seu antero não conseguia esconder o aperto no peito. As buscas se intensificaram no dia seguinte. Crianças formaram grupos com lanternas e apitos. Cartazes foram pregados nos postes. A rádio local interrompeu a programação para avisar: Caramelo, nosso guardião, está desaparecido. Se alguém ouvir, entre em contato com a casa do Caramelo ou procure a rádio. A cidade entrou em comoção. Era como se faltasse ar, como se um elo invisível tivesse se rompido. E, de certa forma, havia mesmo. No terceiro dia, Dona Zuleide decidiu subir ao mirante, acompanhada de Clarice, a professora. Subiram em silêncio, guiadas apenas pela intuição e o carinho. Quando chegaram, encontraram vestígios de patas e uma marca de terra remexida perto do velho moinho. Sentaram-se ali, e ficaram por longos minutos em silêncio. Você acha que ele se foi? Perguntou Clarice, a voz embargada. Eu acho que ele foi buscar alguma coisa, respondeu Zuleide. Caramelo não foge. Ele se move por amor. Enquanto a cidade buscava o cachorro, outras coisas começaram a mudar. A horta do casarão perdeu o viço. As aulas continuaram, mas os risos diminuíram. Seu antero, que não saía mais sem sua boina, passou a andar de cabeça baixa. E Luan, antes tão falante, se recolheu em si. Na tentativa de acalmar a tristeza do menino, seu antero o levou até o pequeno galpão da marcenaria. Tem uma coisa que você pode me ajudar a terminar, disse. Era uma casinha de cachorro, feita com tábuas recicladas e detalhes pintados à mão. No telhado, estava gravado: daqui mora quem nunca saiu do coração. Luan passou horas lixando, pintando, martelando. Como se a cada pancada pudesse chamar Caramelo de volta. Foi no 8º dia que tudo mudou. Ao nascer do sol, uma caminhonete chegou ao centro da cidade. Dentro, um homem de chapéu de palha e um saco de ração. No banco do passageiro, Caramelo, sujo de terra, coberto de sementes secas, e com um pequeno galho preso ao rabo. O povo correu até ele. Gritos, aplausos, lágrimas. Luan quase tropeçou nas próprias pernas ao vê-lo. Caramelo desceu devagar e, ao encontrar o menino, pulou em cima dele com tanto carinho que o derrubou no chão. Onde você estava, seu doido? Gritava Luan, rindo e chorando ao mesmo tempo. O homem explicou: encontrou Caramelo cuidando de 3 filhotes perto do moinho velho. Estavam encolhidos, famintos e sujos. Caramelo os havia reunido num buraco entre 2 pedras, onde estavam seguros da chuva. Ficou lá, sem se mover, esperando alguém aparecer. Só saiu quando ouviu o ronco da caminhonete. O velho da caminhonete era de um sítio vizinho. Ao ver o cachorro, lembrou da história da cidade e decidiu.
O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Trazê-lo de volta pessoalmente. Os filhotes foram levados ao veterinário da cidade. Estavam saudáveis, apenas famintos. Um deles era idêntico ao Caramelo quando filhote, a mesma mancha branca no focinho. Outro era troncudo e encrenqueiro, e o terceiro era menorzinho, tímido, com olhos melancólicos. Luan quis levar os três para o casarão. E foi decidido em assembleia, os filhotes seriam criados ali, como parte da família comunitária. Receberam nomes escolhidos pelas crianças, Goiaba, Pimenta e Canela. Mas Caramelo não deixou de ser o líder. Agora, além de guardião da cidade, era também pai, sou tio, ninguém sabia ao certo, de 3 novas esperanças. A cidade reviveu de um jeito ainda mais forte. A casa do Caramelo passou a oferecer oficinas de cuidado animal. Crianças aprendiam sobre adoção responsável, alimentação, carinho. Os filhotes se tornaram estrelas, mas todos sabiam, no centro ainda era ele. O cão que não precisava de coleira. Que voltava sempre. Que mostrava o caminho, mesmo quando se afastava. Seu Antero, emocionado, olhava os 4 dormindo juntos no chão da varanda e dizia, agora entendi. Ele foi buscar o que faltava. No domingo seguinte, uma missa especial foi celebrada na praça. O padre, com sua batina desbotada e a voz serena, disse, Deus se manifesta de muitos jeitos. Às vezes, até na forma de um cão que nos ensina a esperar, cuidar e ter fé. Caramelo não é só um cachorro. É um ensinamento vivo. E quando a missa terminou, Caramelo levantou-se do centro da praça, caminhou até o altar improvisado, pegou uma flor caída com o focinho e a depositou aos pés do padre. Um gesto simples. Mas ninguém duvidou, era a resposta. Nos dias que se seguiram, algo mudou profundamente em São Jerônimo. Não era apenas alegria. Era uma maturidade nova, uma certeza de que tudo tinha um tempo. De que ausência não era perda. De que cuidado era mais do que presença, era compromisso. E acima de tudo, uma certeza silenciosa, Caramelo sempre voltava. O inverno chegou de forma discreta, quase envergonhada, como tudo em São Jerônimo das Águas Claras. As manhãs se tornaram mais curtas e as noites, mais longas e frias. Na casa do Caramelo, mantas de lã apareciam nos bancos da varanda, doadas pelas senhoras do grupo de tricô da igreja, que agora se reuniam ali toda quarta-feira à tarde. Caramelo continuava a sua rotina, agora acompanhado por seus 3 filhotes. Goiaba, sempre curioso, era o primeiro a explorar as calçadas. Pimenta, destemido, já tinha arrumado confusão com 2 gatos do bairro, e Canela, mais tímida, seguia o pai de perto, quase grudada à sua sombra. A comunidade, revigorada pela volta do cachorro e pela energia dos filhotes, retomava com força total as atividades da casa. Oficinas de sabão caseiro, crochê, contação de histórias e até dança circular aconteciam quase todos os dias. Mas em meio ao ritmo alegre da cidade, um novo desafio se aproximava, que nem Caramelo poderia prever. Tudo começou com uma carta. Dona Zuleide, responsável por cuidar dos registros e do funcionamento oficial da Casa do Caramelo, recebeu um envelope com o selo da Secretaria Estadual de Patrimônio. Abriu com desconfiança. Leu. Releu. E sentou-se com as mãos no colo, sentindo um frio no estômago que nem o chá de gengibre conseguiria resolver. A carta informava que o terreno onde estava o casarão, apesar de restaurado e ocupado com função comunitária, era propriedade do Estado e havia sido colocado à disposição para um novo projeto, a instalação de um centro comercial. Um shopping? Aqui! Exclamou seu Antero ao ouvir a notícia. Pequeno, modular, mas sim. E querem usar o casarão como fachada para valorizar a estética histórica, e completou Clarice, com o papel tremendo nas mãos. A cidade parou. Era como se o silêncio tivesse caído sobre São Jerônimo. Pela primeira vez desde o acidente de Antero, o resgate de Caramelo e a criação da casa, os moradores sentiram medo. Um medo coletivo, denso.
Como se tudo pudesse ser perdido com a canetada de um burocrata distante. Naquele mesmo dia, Caramelo não comeu. Caminhou pela cidade com o rabo baixo, farejando cada esquina como se buscasse uma resposta no cheiro do vento. Os filhotes tentaram animá-lo, pulando e mordiscando seu pescoço, mas ele apenas se deitou no canto do galpão, os olhos fixos no vazio. Luan chorou. E se eles levarem a nossa casa? Perguntou ele, apertando o colarinho da camisa que sua mãe havia passado com tanto carinho naquela manhã. Seu antero respondeu como nunca havia feito antes: então a gente constrói de novo. De outro jeito. Em outro lugar. Mas o que a gente tem aqui, e isso ninguém leva. Nem com papel timbrado. Diante da ameaça, a cidade reagiu. Uma grande assembleia foi convocada na praça. Famílias inteiras compareceram. Representantes da rádio, da escola, da igreja, da associação de produtores rurais. Todos com uma mesma intenção de lutar pela permanência da Casa do Caramelo. Esse lugar é mais do que um prédio. Disse Clarice, com os olhos marejados. É memória viva, é transformação. É o único espaço onde gerações se encontram de verdade. E é o lar do Caramelo. Gritou uma criança, arrancando aplausos e risos nervosos. Ficou decidido ali que ninguém cederia sem tentar. Foi criada uma comissão, formada por pessoas de várias idades e funções, para redigir uma carta pública à secretaria e coletar assinaturas de apoio. Em poucos dias, mais de 1000 assinaturas foram colhidas, incluindo de moradores de cidades vizinhas. A rádio local iniciou uma campanha com o slogan "Casa do Caramelo fica". E as crianças da escola desenharam cartazes com frases como "O caramelo é nosso professor" e "O aqui também mora a esperança". Mas enquanto a cidade se unia na resistência, a tensão aumentava. 2 representantes da secretaria chegaram para avaliar o terreno. Foram recebidos com educação, mas encontraram uma faixa estendida em frente ao casarão: "Antes de construir prédios, reconstrua pessoas". Eles não falaram muito. Anotaram, tiraram fotos e prometeram encaminhar o caso aos superiores. Caramelo os seguiu durante toda a visita. Não latiu, não avançou. Apenas os olhou nos olhos. Como quem diz: "E não é só madeira e parede. É minha história. E a deles também". Nas semanas seguintes, o frio apertou. As folhas caíam mais rápido, e o vento uivava entre as frestas das casas. Mas ninguém recuou. A horta continuava ativa, mesmo com cobertura de palha para proteger os brotos. As oficinas foram mantidas, e a casa passou a receber visitas de pessoas que nunca tinham vindo antes: curiosos, apoiadores, gente querendo conhecer o cachorro que mudou uma cidade. Foi então que veio a reviravolta inesperada. Uma mulher elegante, de cabelos grisalhos e óculos finos, chegou ao casarão com um sorriso gentil. Apresentou-se como Marília, assessora especial do gabinete do secretário de Patrimônio. Disse que ouvirá falar do caso através da campanha na rádio e decidirá ver pessoalmente. "Fui criada por minha avó numa vila parecida com esta", disse, emocionada ao ver os bancos de madeira com cobertores de lã. "Lembro do cheiro do fogão a lenha, das tardes de costura." Foi recebida por seu antero, Clarice e Dona Zuleide, que lhe contaram toda a história, desde o acidente, a chegada de Caramelo, a formação da casa e o nascimento de um novo espírito comunitário. Marília ouviu tudo com atenção, e no fim, pediu para ficar um pouco sozinha no jardim. Caramelo a seguiu. Sentou-se ao lado dela e encostou o focinho em sua mão. Ela acariciou a cabeça dele e sussurrou algo que ninguém ouviu. 2 semanas depois, uma nova carta chegou. Dessa vez, assinada pelo próprio secretário: "Após análise do impacto social e cultural da Casa do Caramelo, decidimos revogar a proposta de uso comercial do terreno. Reconhecemos o espaço como patrimônio vivo da comunidade de São Jerônimo das Águas Claras. A casa permanecerá como é. E será oficialmente reconhecida como projeto de referência em participação cidadã." Silêncio. Depois, lágrimas. Depois, festa. Na noite da celebração, fogueiras foram acesas no jardim.
Músicos locais tocaram viola e sanfona. Crianças correram com lanternas de papel. Os mais velhos contaram causos. E Caramelo, e bem, ele deitou-se no centro da varanda, com os filhotes encostados ao seu redor, como quem diz, e missão cumprida, e por enquanto. Seu Antero discursou brevemente, como sempre direto, do que a gente construiu aqui, e não é só uma casa. É o jeito da gente não desistir. E quem nos ensinou isso, e nem fala a nossa língua? Todos riram. E aplaudiram. Mas ninguém tinha dúvida. Naquele dia, o silêncio da cidade foi quebrado pelo mais forte som de todos, o da esperança em coro. O reconhecimento oficial da Casa do Caramelo como patrimônio vivo de São Jerônimo das Águas Claras foi um marco. Mas o que realmente transformou a cidade não foi um selo de importância ou uma carta do governo, foi a certeza de que, ali, qualquer um podia aprender, ensinar e pertencer. Com o inverno dando seus últimos suspiros, a cidade se preparava para a chegada da primavera. A praça, que parecia adormecida sob o frio, agora era coberta por ipês amarelos em flor. Os bancos voltaram a ser disputados pelos aposentados, que levavam seus garrafões de café e bolo de fubá em potes de sorvete reciclados. Caramelo andava tranquilo. Ele parecia notar que o ambiente ao seu redor havia mudado mais do que as estações. Agora, quando caminhava pelas calçadas, recebia mais do que afagos, recebia olhares de gratidão. Era como se a cidade inteira passasse a entender que aquele cachorro não era só um mascote, mas o elo vivo entre passado, presente e futuro. Dentro da Casa do Caramelo, novos projetos começavam a nascer. Um deles foi ideia de Luan, que vinha ganhando confiança e desenvoltura desde a volta do cão. A gente podia ter um dia da troca, disse, durante uma roda de conversa. Cada um traz algo que sabe fazer e ensina pro outro. Pode ser qualquer coisa, cozinhar, amarrar cadarço, fazer pipa. Clarice apoiou a ideia na hora. E assim surgiu a Alfeira das Sabedorias, realizada no primeiro sábado de cada mês. Não era uma feira de produtos. Era uma feira de experiências. Na primeira edição, Dona Zuleide ensinou a fazer pomada de arnica. Um adolescente de nome Clayton mostrou como montar uma horta vertical usando garrafas PET. Um grupo de senhoras apresentou uma coreografia de dança de salão. E Luan, com as mãos trêmulas, leu seu primeiro poema em público, inspirado em Caramelo, dele não fala, mas ensina. Ele não julga, mas sente. Ele não manda, mas guia. Ele não é só cão. É gente. O silêncio que se seguiu foi quebrado por aplausos emocionados. Seu Antero, sentado ao fundo, enxugou os olhos com o lenço bordado que guardava no bolso do paletó desde os tempos de casamento. Na segunda edição da feira, apareceu um novo personagem, Zequinha, um homem de fala mansa e sorriso fácil, que havia sido morador da cidade na juventude e retornava agora, aposentado, depois de viver décadas em São Paulo. Veio atraído pelas notícias da Casa do Caramelo, que já haviam sido publicadas em um jornal regional. Vim para ver se ainda existe o que deixei para trás, disse, ao chegar. Logo se envolveu nas atividades. Começou ensinando noções de mecânica simples para bicicletas, e em poucos dias já consertava tudo quanto era carrinho de mão, liquidificador, ventilador e fogão antigo. Ganhou o apelido de o Doutor Gambiarra e riu com gosto. Caramelo observava com atenção. Não se aproximava demais, mas ficava por perto. Zequinha, por sua vez, dizia que o cachorro lembrava de um vira-lata que teve quando criança, chamado Teimoso. Mas esse aí é mais inteligente, viu? Parece que entende as dores da gente. Foi nesse clima de reencontros e descobertas que um novo obstáculo surgiu, discreto, como sempre chegam as dificuldades mais profundas. A escola da cidade começou a apresentar problemas. A diretora havia sido transferida, a nova gestão era fria e burocrática, e muitos pais passaram a reclamar do desinteresse das crianças. As aulas tornaram-se repetitivas, os professores desmotivados, e a evasão escolar cresceu. Luan foi um dos primeiros a sentir o impacto. Começou a chegar atrasado, distraído. Até as idas à casa diminuíram. Seu Antero notou, mas preferiu observar antes de perguntar. Foi Caramelo quem tomou atitude.
Numa manhã, ao ver Luan indo pela rua de cabeça baixa, interceptou o menino. Sentou-se no meio da calçada, obrigando-o a parar. Olhou nos olhos dele, como quem pergunta: o que está acontecendo? Luan não resistiu. Sentou-se na calçada ao lado do cachorro e desabou. Eles acham que eu sou burro. Só porque não consigo decorar as datas. Mas ninguém lá quer saber o que a gente sente. A escola virou uma máquina. Caramelo encostou a cabeça nas pernas dele e ficou. Por longos minutos. Naquele dia, Luan decidiu escrever uma carta. Com a ajuda de Clarice, levou seu relato à rádio da cidade, que leu o texto ao vivo, e nem todo mundo aprende igual. Nem todo mundo ensina com voz alta. Tem gente que ensina com o olhar, com o tempo, com o silêncio. Como o Caramelo. Ele não tem prova final. Mas todo mundo passa por ele e aprende. Que tipo de escola a gente quer ser? A repercussão foi imediata. Professores, pais e até alunos começaram a falar sobre o que sentiam. A diretora nova tentou resistir, mas o movimento foi forte demais. Em poucas semanas, com o apoio da comunidade, ela foi substituída por uma antiga professora aposentada que topou assumir o cargo temporariamente até a eleição de um novo gestor. Essa mudança foi reflexo do impacto da casa. A filosofia de educação afetiva, baseada no exemplo de Caramelo, atravessava as paredes do casarão e transformava espaços onde antes reinava apenas a repetição mecânica. A primavera florescia por dentro e por fora. Goiaba já corria com tanta velocidade que era impossível pegá-lo sem duas pessoas ajudando. Pimenta começou a latir para o carteiro, causando gargalhadas na vizinhança. E Canela, antes tímida, passou a guiar crianças pela horta como se fosse monitora. E Caramelo, Caramelo apenas continuava sendo ele mesmo. Caminhava, olhava, sentava, esperava. Como se soubesse que as verdadeiras lições não estavam nos livros, mas nas pausas entre um momento e outro. Numa manhã de sábado, Luan foi chamado ao coreto da praça. Clarice o esperava com um envelope. Ao abri-lo, o menino leu, sem entender direito no começo, uma carta de convocação para participar de um projeto estadual de jovens multiplicadores comunitários. Você vai ajudar outras cidades a criar espaços como a Casa do Caramelo, disse Clarice, com orgulho. Luan sorriu tímido. Olhou para o lado, procurando seu companheiro. Caramelo estava lá, sob a sombra da mangueira. O menino correu até ele, abraçou seu pescoço e cochichou: tá vendo? A gente conseguiu. Agora vou ensinar o que você me ensinou. Com a primavera em pleno esplendor, São Jerônimo das Águas Claras parecia despertar em cores novas. O cheiro da terra molhada e das flores tomou conta das ruas, envolvendo cada passo com uma sensação de recomeço. Caramelo, agora pai orgulhoso, corria pelos campos próximos com seus filhotes, cheirando cada canto como se guardasse um segredo só deles. O projeto de Luan como jovem multiplicador havia ganhado força, e ele já tinha visitado 2 cidades vizinhas, levando o conceito da Casa do Caramelo, com suas oficinas e encontros comunitários. Mas nem tudo era fácil. Em cada cidade, o garoto encontrava resistência, muitas vezes vinda daqueles que não entendiam o valor do trabalho afetivo que ele representava. De volta a São Jerônimo, a rotina também trazia seus desafios. A notícia do projeto de centro comercial revogado circulava, mas algumas pessoas ainda olhavam desconfiadas para a casa, como se esperassem que o espaço fosse apenas uma moda passageira. Uma manhã, ao sair para sua caminhada habitual, Caramelo sentiu um cheiro estranho vindo do lado oposto da cidade, perto do antigo moinho de vento que estava abandonado há décadas. Curioso, ele guiou os filhotes para lá. O local era coberto por mato alto e parecia esquecido, mas Caramelo sentiu que algo ali precisava de atenção. Enquanto exploravam, um som chamou a atenção, era uma voz, fraca, pedindo ajuda. Os filhotes ficaram alertas e Caramelo, com seu instinto protetor aguçado, seguiu o som até encontrar Dona Carmen, uma senhora que morava sozinha no fim da rua. Ela havia caído no chão e não conseguia se levantar sozinha. Caramelo latiu alto, chamando a atenção de alguns moradores que passavam, que logo foram ajudá-la.
A senhora, muito emocionada, explicou que estava tentando cuidar do jardim do moinho, que ela queria transformar em espaço comunitário, quando teve a queda. Esse episódio acendeu uma nova luz na comunidade. O moinho, símbolo de uma era passada, poderia se tornar o próximo projeto de renovação da cidade, um espaço para jovens, crianças e idosos. Seu Antero, embora com dificuldades físicas ainda visíveis, se ofereceu para ajudar na restauração, e Luan viu ali uma chance de unir gerações e fortalecer ainda mais a Casa do Caramelo. Mas o caminho não seria fácil. O terreno estava cheio de entulhos, havia riscos estruturais e problemas legais antigos que precisavam ser resolvidos. O primeiro obstáculo foi convencer a prefeitura, que hesitava em liberar verbas para um local considerado fora do centro. O segundo foi lidar com o ceticismo de alguns moradores, que questionavam o investimento em algo que não trouxesse retorno financeiro imediato. A partir desse desafio, a história passou a mostrar as diversas facetas do amor comunitário. Cada oficina, cada conversa, cada gesto de carinho, tudo servia para construir não apenas um espaço físico, mas um lugar de pertencimento e esperança. Caramelo, sempre presente, participava como ninguém. Era difícil imaginar o casarão sem seu olhar atento, seus passos lentos e seu jeito calmo. E enquanto os dias se passavam, ele ensinava, silenciosamente, que o que importa na vida não é o tamanho do projeto, mas a força do que a gente planta em cada coração. A chegada do outono trouxe para São Jerônimo das Águas Claras um frescor que embalava a rotina da cidade, anunciando um ciclo de transformação. As folhas das árvores começavam a tingir-se de tons dourados e avermelhados, dançando suavemente com o vento. Era uma época que, para muitos, representava a reflexão, se para Caramelo, uma etapa decisiva na jornada que ele e a comunidade estavam trilhando. O projeto de recuperação do velho moinho avançava com esforço e dedicação. Seu Antero, mesmo limitado fisicamente, aparecia todos os dias para coordenar as pequenas obras, enquanto Luan, agora com mais confiança, buscava parceiros em cidades vizinhas para ajudar com recursos e ideias. A comunidade se mobilizava com entusiasmo, porque aquele espaço representava mais do que tijolos e madeira, era um símbolo de esperança e união. Mas, como em toda boa história, os ventos nem sempre sopravam a favor. Uma reviravolta que parecia pequena no começo aconteceu numa tarde de quinta-feira, quando uma tempestade rápida surpreendeu a todos. O temporal forte atingiu o moinho, causando danos inesperados à estrutura já fragilizada. Telhas voaram, e parte da parede lateral desabou, revelando a fragilidade do prédio e ameaçando atrasar todo o cronograma. Foi um baque. Muitos moradores ficaram desanimados. Alguns questionaram se valia a pena continuar com o projeto. Mas Caramelo, como sempre, foi o fio condutor que segurou a esperança. Em uma manhã de sol tímido, ele levou os filhotes até o local do desastre. Sentou-se entre os escombros, olhando para a cidade ao redor, como se transmitisse uma mensagem silenciosa de não desistam. O impacto da tempestade trouxe uma reviravolta média da prefeitura, vendo o comprometimento da população e o potencial do projeto para a cidade, decidiu liberar um fundo emergencial para a reforma. A notícia foi celebrada, mas trouxe um novo desafio, agora, com dinheiro público envolvido, aumentaram as exigências burocráticas e as visitas de fiscais. Clarice, que assumirá parte da coordenação administrativa da casa, passou a lidar com papeladas, reuniões e prazos apertados. Esse aumento de responsabilidades gerou tensão, especialmente porque ela também cuidava da saúde debilitada de seu pai. Luan sentiu o peso da situação e, ao mesmo tempo, viu uma oportunidade de amadurecer. Ele começou a liderar os encontros comunitários, aprendendo a mediar conflitos, ouvir críticas e fortalecer laços. Enquanto isso, Caramelo ganhava um novo amigo, um jovem veterinário chamado Felipe, que havia se mudado recentemente para a cidade. Felipe não tinha experiência com cães de rua, mas ficou encantado com a inteligência e a calma do Caramelo. O veterinário começou a visitar a casa com frequência, cuidando dos filhotes e ajudando a monitorar a saúde de todos os cães da região. A amizade entre Felipe e Caramelo foi crescendo lentamente, com respeito mútuo e momentos de vulnerabilidade, especialmente quando o cachorro precisou passar por um pequeno procedimento para tratar uma ferida antiga.
Esse cuidado trouxe uma reviravolta média e Felipe começou a organizar uma campanha de castração e cuidados para os cães de rua da cidade, mobilizando voluntários e fortalecendo o movimento de proteção animal liderado pela casa. Mas não eram só boas notícias. Outro desafio médio apareceu quando uma empresa interessada no terreno do Moinho entrou em contato com a prefeitura, manifestando o desejo de construir um pequeno complexo residencial no local. A proposta dividiu a cidade. Muitos jovens viram a possibilidade de novas moradias e empregos, enquanto os mais antigos temiam perder mais um espaço de convivência comunitária. A comissão criada para defender o Moinho teve que se reorganizar, agora enfrentando interesses econômicos e políticos mais fortes. Luan sentiu-se no meio de um fogo cruzado, com dúvidas sobre como equilibrar o progresso e a preservação das raízes. Em meio a tudo isso, uma grande reviravolta ocorreu no relacionamento entre seu Antero e Clarice. A saúde do ancião piorou, e ele passou a demonstrar sinais de fragilidade que assustaram a todos. Clarice, acostumada a ser forte e a cuidar dos outros, se viu pela primeira vez vulnerável, precisando aceitar ajuda e lidar com seu medo de perder o pai. Caramelo, sempre ao lado dos dois, parecia compreender a dor que não era dita, oferecendo conforto silencioso nos momentos de dificuldade. Esse episódio aproximou ainda mais a família, fortalecendo a rede de apoio que sustentava a casa. Apesar dos obstáculos, a comunidade mostrou resiliência. Através de reuniões, debates e mobilizações, os moradores conseguiram firmar um compromisso com a prefeitura. O Moinho seria restaurado para uso comunitário, mas com espaço para pequenas moradias ao redor, buscando equilíbrio entre crescimento e preservação. Foi uma conquista que exigiu negociação, paciência e coragem. Caramelo esteve presente em cada passo, sua presença lembrando a todos que, mesmo nos momentos mais difíceis, a esperança é um caminho a ser trilhado juntos. O outono se despedia lentamente, dando lugar ao inverno que chegava. Mas a chama da casa do Caramelo queimava mais forte do que nunca. Luan, agora mais maduro, olhava para o futuro com determinação. Sabia que o caminho era longo, mas que com amor e união, qualquer obstáculo poderia ser vencido. E Caramelo, o cachorro que transformou uma cidade inteira, seguia ao seu lado, não como um simples animal, mas como símbolo vivo de coragem, amor e renovação. O verão começava a chegar a São Jerônimo das Águas Claras. O sol brilhava forte, aquecendo as ruas e espalhando um aroma de terra seca e flores silvestres. A cidade estava diferente, mais viva, mais unida. Era como se o próprio tempo tivesse acelerado para acompanhar o ritmo de transformação que a casa do Caramelo havia imprimido na vida de cada morador. O Moinho, finalmente restaurado, estava prestes a ser inaugurado oficialmente como centro comunitário e cultural, um espaço onde histórias, sonhos e vidas se encontravam em torno de rodas de conversa, oficinas e muita música. A praça, enfeitada com bandeirinhas coloridas, reunia crianças, idosos, jovens e visitantes, todos envolvidos pela energia que só um lugar construído com afeto e dedicação pode ter. Caramelo, agora com uma pelagem brilhante e olhos que guardavam a sabedoria de quem já viveu muito, caminhava com tranquilidade entre as pessoas. Os filhotes, já crescidos, corriam felizes, espalhando alegria e esperança. Seu Antero, sentado em um banco perto da entrada do moinho, observava tudo com um sorriso sereno. Clarice estava ao seu lado, segura de que o ciclo de cuidado e amor havia chegado a um ponto de equilíbrio perfeito. Luan, com o olhar brilhante e o coração cheio, preparava um discurso para a cerimônia, consciente do peso daquele momento. Mas antes da festa começar, algo surpreendente aconteceu. Felipe, o veterinário, anunciou que a campanha de cuidados e castração para cães de rua, iniciada meses atrás, havia alcançado uma meta histórica. Mais de 100 animais da região haviam sido atendidos e estavam agora em condições de vida muito melhores. Além disso, ele revelou que a prefeitura decidiu transformar essa iniciativa em um programa permanente, garantindo recursos para continuar o trabalho. A notícia foi recebida com aplausos, e Caramelo recebeu uma homenagem especial, um pequeno medalhão em forma de coração, símbolo do carinho e da luta de todos que acreditaram em sua missão. Na cerimônia de inauguração, Luan falou emocionado: "Essa casa não é só de tijolos, nem de madeira velha. Ela é feita de pessoas que acreditam na força do amor, do cuidado e da esperança. É feita de quem não desiste,
mesmo quando o caminho é difícil. E é feita de um cachorro, que nos ensinou que o verdadeiro legado está no olhar, no gesto, na presença. As palavras ecoaram pela praça, enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu com tons dourados e rosados. Mas a verdadeira surpresa veio no final da festa. Seu Antero, com voz firme, pediu para falar. Levantou-se com a ajuda de Clarice, apoiado em sua bengala. Eu vivi muitos anos, começou, olhando para a multidão, se vi muita coisa mudar. Mas o que aconteceu aqui, nessa cidade, é algo que eu jamais poderia imaginar. Um cachorro ensinou mais do que muitos livros. Ele trouxe gente para perto, fez a gente se olhar nos olhos de novo, sentir que somos parte de algo maior. Caramelo é mais do que um animal. Ele é um símbolo de nossa esperança. E eu quero que esse lugar, essa casa, continue para sempre, para que ninguém jamais esqueça que a vida é feita de pequenos gestos e muita coragem. O silêncio que se seguiu foi de reverência. Caramelo se aproximou devagar, como se entendesse cada palavra. Deitou aos pés do ancião, que acariciou sua cabeça com ternura. Nas semanas que se seguiram, a casa do Caramelo consolidou-se como um ponto de encontro vital para a cidade. A Feira das Sabedorias cresceu, atraindo pessoas de toda a região. Os projetos educativos se expandiram, e a harmonia entre gerações fortaleceu a comunidade como nunca antes. Luan se preparava para representar São Jerônimo em um congresso nacional de jovens líderes comunitários, levando consigo a experiência do amor que nasceu ali. Caramelo, por sua vez, parecia compreender que seu papel era maior do que a simples convivência com os humanos. Ele era o guardião das histórias, o amigo silencioso que ensinava o verdadeiro significado de lar. Numa tarde tranquila, Clarice sentou-se ao lado de Caramelo no quintal da casa. O cachorro deitou a cabeça em seu colo, e ela sentiu uma paz profunda. Você me ensinou muito, amigo, sussurrou. E naquele instante, enquanto o vento suave balançava as folhas das árvores, Clarice soube que, apesar das dificuldades e das reviravoltas, o caminho que escolheram seguir valeu cada passo. Assim, a história de um cachorro Caramelo e de uma cidade inteira que se reinventou nos olhos dele ficou marcada como uma prova viva de que o amor, a paciência e a união podem transformar o mundo. A casa do Caramelo seguiu de portas abertas, pronta para receber quem quisesse aprender que, no fim, o que realmente importa é o coração que se doa. Fim. Você chegou até aqui? Então comente o carro, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.